Olá, olá, boa tarde. Agora de volta, né, a São Paulo aqui no consultório. Feliz em estar de volta e feliz em estar aqui com todos vocês no nosso já tradicional almoço com odonto, né? Então, toda terça-feira, 12h30, temos um encontro marcado. Aqui é o nosso almoço com odonto, onde eu, Débora Heller, te ensino como ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Bom, como eu disse, feliz em estar de volta, né? Nos últimos dias, tive a oportunidade de estar em 2 locais diferentes na Europa. Eu sempre digo isso, porque é algo que nós, dentistas, sabemos muito bem, que é estar em constante atualização do nosso conhecimento. E eu, como tenho a responsabilidade de trazer para vocês todas as novidades da área de saliva, que está em constante, né, atualização e reformulação a todo momento, tenho que, então, ir para fora do Brasil, muitas vezes, tanto para me atualizar, como também, fiquem bem orgulhosos, dentistas brasileiros, levar o conhecimento que nós produzimos aqui no Brasil e compartilhar com todos os dentistas do mundo. Bom, deixa eu me apresentar brevemente para quem está chegando aqui pela primeira vez. Deixa eu só fechar aqui a janela para a gente não ter interrupções. Então, deixa eu me apresentar brevemente para quem está chegando aqui pela primeira vez. Então, meu nome é Débora, sou dentista, sou cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Hoje em dia, sou professora de graduação e pós-graduação em odontologia, com foco em saliva. Esse é o foco da minha prática clínica e esse é o foco também das minhas pesquisas. Produzo conhecimento nessa área e hoje sou a atual presidente do grupo de pesquisa em saliva da IADR, da International Association of Dental Research, que é a principal instituição que nós temos, né, de pesquisa em odontologia e crânio-facial do mundo todo. Tenho como missão, realmente é uma missão que eu encontrei na minha vida, e a minha missão é levar esse conhecimento dos testes salivares para todos os dentistas do Brasil e do mundo. Então, esse é um dos motivos de eu ter criado, né, esse momento aqui junto com cada um de vocês, que é o Almoço com Odonto, no meu canal do YouTube, Débora Heller no YouTube. Então, aproveito para convidar vocês, quem ainda não fez isso, liga o alerta, né, para ficar sabendo quando a gente está em live aqui no canal. Dá um like se estiver gostando do conteúdo, a gente sempre gosta, né, do feedback de vocês. Eu fico feliz, porque realmente essa é a minha missão, é compartilhar o conhecimento com cada um de vocês, para que vocês passem a ter práticas clínicas de mais sucesso, levando assim ainda mais saúde aos seus pacientes. Eduardo, querido, dentista Saliva Pro, maravilhoso de Brasília, está colocando aqui boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos presentes no ao vivo e também bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão estar assistindo na gravação, que a gente sempre deixa gravado, né, no nosso canal do YouTube também. Então vamos lá, Eduardo. Eduardo, não sei se tu atende crianças na tua prática clínica, conta aqui para a gente se tu atende ou não. Esse é o foco do nosso almoço com odonto de hoje, né? É falar aqui juntos, então, de como implementar, como trazer o exame de fluxo salivar em programas de prevenção para crianças, né? Então, hoje em dia, para termos uma prática clínica de sucesso, uma prática clínica exitosa, para atuarmos de verdade em prevenção, é necessário, é obrigatório fazermos uma avaliação salivar. Esta é a maneira mais prática, mais simples e embasada em ciência, é lógico, de nós individualizarmos os protocolos, tanto de prevenção como, quando se necessário, de manejo clínico e tratamento dos nossos pacientes. E isso serve para todas as idades. Então, a avaliação do fluxo salivar e das condições salivares, da função salivar,
ela vai ser feita desde os nossos pacientes pediátricos, desde as crianças, passando aos adolescentes, jovens adultos, adultos mais velhos e idosos. Então, em todos os nossos pacientes, é necessário, hoje em dia, fazer essa avaliação salivar. E especificamente em crianças, né? Por que isso é tão importante? Bom, isso é importante porque a saliva, ela tem esse papel importante de proteção, de manter os tecidos duros e moles da cavidade oral, ou seja, dentes e mucosas, em saúde, em equilíbrio, porque a saliva possui essas propriedades físico-químicas, biológicas essenciais, como, por exemplo, capacidade de tamponamento. A saliva, ela tem essa função de neutralizar ácidos na boca, mantendo aquele ambiente bucal em equilíbrio. Além disso, a saliva, ela é a grande responsável pelo equilíbrio microbiano. Eu sempre gosto de dizer que a saliva é o nosso grande enxaguante bucal natural, né? Então a saliva está presente na boca de todos os nossos pacientes, de todas as idades, fazendo essa função de proteção. Assim, para mim atuar de verdade em prevenção, eu tenho que fazer os testes salivares. E o que eu quero te trazer hoje é como fazer esses testes em crianças. Essa é uma prática clínica que nós, dentistas Saliva Pro, já fazemos em todos os nossos pacientes. Este é um protocolo em crianças que foi desenvolvido pela professora Tatiana Fidalgo, que é a nossa grande referência no Brasil e no mundo em saliva e odontopediatria. Ela é uma grande estudiosa do tema, além de, na prática clínica, focar no atendimento infantil e nas disfunções salivares em crianças, tanto análises clínicas como análises moleculares. Ela é uma grande referência, por exemplo, em análise de metabólitos salivares. Tá? Então, a professora Tatiana Fidalgo, da UERJ, desenvolveu esse protocolo que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Protocolo esse, para quem é dentista Saliva Pro, viu, Eduardo, que já está disponível na nossa plataforma. Eu sei que muitos de vocês, dentistas Saliva Pro, que atendem crianças, já fazem esse protocolo nas suas rotinas clínicas, e eu fiz questão de trazer esse protocolo para cá, para o nosso almoço com odonto, para assim todos os dentistas do Brasil e do mundo terem acesso aos testes clínicos validados de análise de fluxo salivar em crianças. Então, vamos ao passo a passo. Olá, querida. Vocês colocaram aqui, cheguei tarde. Nunca chega tarde. A gente nunca chega tarde para o conhecimento. O momento que vocês chegam é sempre a hora ideal para cada um de vocês. O importante é chegar. Então, chegou, então vamos focar. Como, né, inserir, como trazer essa avaliação de fluxo salivar para atuar em prevenção em odontopediatria. Como utilizar os testes salivares para atuar de forma verdadeira e mais eficaz em prevenção nos nossos pacientes mais jovens. Antes de te trazer o passo a passo, quero enfatizar que a saliva, ao analisar a saliva, nós temos duas vertentes aqui. Então, isso é muito importante, presta atenção aqui, bem, dentista. Ao fazer a avaliação salivar na sua prática clínica, você vai ter duas respostas. Uma é do risco do teu paciente de desenvolver doenças bucais, como, por exemplo, cárie dentária. Então, isso já está super sedimentado na literatura, a relação de disfunção salivar, ou seja, diminuição do fluxo salivar e maior risco do paciente desenvolver cárie dentária, por exemplo, do paciente ter doenças gengivais e também lesões não cariosas, entre outras doenças e condições bucais. Além disso, ao ver
a disfunção salivar na prática clínica, muitas vezes nós estamos vendo o primeiro sinal clínico de uma condição sistêmica. Hoje nós entendemos que a grande maioria dos pacientes com disfunção salivar não é apenas a glândula salivar que está com esta disfunção. Muitas vezes são pacientes com uma exocrinopatia, ou seja, sempre, dentista, sempre investigar a causa dessa boca seca, a causa dessa disfunção salivar. E nos nossos pacientes, crianças ou adolescentes, ó, aqui a Patrícia está dizendo que ela atende crianças e adolescentes. Ótimo, Patrícia, então tu já vai sair daqui com passo a passo. Para os nossos pacientes, crianças e adolescentes, isso é igualmente importante, porque nós vamos sim avaliar o risco deles terem doenças bucais, como por exemplo cárie. E também vamos, através dos testes salivares, já ter um indicativo de uma possível condição sistêmica que, de repente, ainda não foi diagnosticado, mas nós, dentistas e profissionais da saúde, atentos, vamos informar esses pais e, junto com os outros profissionais da saúde, médicos, por exemplo, vamos em busca da causa dessa disfunção salivar. Então, como fazer? Como trazer essa avaliação salivar para as nossas crianças, né? Qual o passo a passo? Bom, primeiro, como tudo em odontopediatria, tem que ser lúdico, tem que ser agradável, tem que ser algo que a criança e os pais se sintam confortáveis em fazer. O teste salivar, ele é simples, ele é indolor, ele é não invasivo. E ao trazer esse teste para as nossas crianças aqui no nosso consultório, é importante fazermos isso em um formato lúdico, ok? E sempre, lógico, baseado em ciência. Então, fazer de forma lúdica, ok? Então, criança, né? Pequeno paciente. Eu vou fazer agora um teste para ver a tua saliva. Nosso paciente criança, ele sabe o que é saliva, gente? Não, né? Mas e se eu falar para o meu paciente, por exemplo, se eu disser, eu vou agora olhar se tem água suficiente para dar banho nos teus dentes. Olha aqui. Fácil, simples, lúdico. E uma linguagem que o nosso jovem paciente entende. Ou, olha aqui que ideia boa. Quem sabe agora a gente não faz um concurso? Vamos fazer juntos um concurso para ver quem cospe mais. Vamos ver? Óbvio que a criança vai se motivar. Criança adora tudo que é brincadeira, tudo que é lúdico e principalmente tudo que elas podem participar e compreender. Então, nessa maneira, quando a gente coloca numa linguagem que a criança vai entender, como por exemplo, eu vou ver se tem água suficiente para lavar os teus dentes, ela vai entender isso. Ou quando eu coloco uma competição para ver quem cospe mais, nossa, os meus filhos, então, ficariam empolgadíssimos. Os nossos pacientes, crianças, não é diferente. Então, traga sempre o lúdico. Bom, quem é odontopediatra, quem atende crianças no consultório sabe isso, né? Super bem. Traga esse lúdico também para os testes salivares. E como exatamente, né, fazer? Bom, o primeiro passo, a primeira definição que você, dentista, vai fazer é se essa criança consegue cuspir ou não, tá? Então, lógico, a gente sabe, a partir mais ou menos ali dos 4 anos de idade, já é uma criança que já sabe cuspir. Mas isso, em geral, a gente precisa testar. Porque o teste de fluxo salivar tradicional, aquele que muitos de vocês, né, Eduardo, aqui a Cris, a Patrícia, já fazem nos adultos, ele requer cuspir num copinho. Então, eu preciso, primeiro passo, ver se essa criança ela já consegue cuspir. Então, esse é o primeiro teste, a primeira avaliação que nós vamos fazer na nossa criança. Então, como que eu faço isso? Essa é uma dica, como eu disse, né? Todo o protocolo que eu estou falando aqui, esse foi
veio para nós e disse Saliva Pro através da professora Tatiana Fidalgo. E a professora Tatiana, ela criou uma técnica para a gente ver, né, se a criança sabe ou não cuspir. Simples, fácil. O que vocês vão fazer? Pegar um copo de café, ok? E colocar 1 ml de água filtrada e marcar com uma caneta de retroprojetor, ok? A criança mesmo, ela vai enxergar. Pedir para a criança bochechar aquele conteúdo, ok? É água, e cuspir novamente. A saliva que a criança cospe, ela tem que ser igual ou maior volume comparado ao que eu marquei ali no copinho. Então, você já tem a sua resposta. A criança consegue cuspir ou não. Daí fica fácil seguir. Para as crianças que não conseguem cuspir, ok? Isso geralmente são crianças com menos de 6 anos de idade, tá? Então, nesse momento, a gente vai utilizar para as que não conseguem cuspir, eu vou mostrar para vocês uma pipeta, ok? De transferência. Então, se são crianças que não conseguem cuspir, vocês podem comprar, ok? No Mercado Livre, a última vez eu paguei, nossa, foi muito barato, tipo R$30, 1.000 dessas pipetas, tá? Se chama pipeta de transferência, já vem a marcação, então vocês podem utilizar essa pipeta para avaliar o fluxo salivar, elas já vêm assim individualmente embaladas e estéreis, tá? Então, isso vocês vão fazer, ok? Nas crianças que vocês veem que não conseguem cuspir, tá? Então, aqui vocês vão usar essa pipeta e daí seguir com as avaliações de saliva. Pode medir o pH salivar, que nem a gente faz para os adultos, pode ver a viscoelasticidade salivar, pode fazer todos os testes clínicos. Mas a maneira de coletar, vocês vão usar aqui essa pipeta, tá? Para crianças que já conseguem cuspir, tá? Nós vamos dar para elas mastigar quando a gente vai fazer o fluxo estimulado e em repouso é igual ao do adulto. Então, para crianças que passaram no teste, que já conseguem cuspir, o que a gente vai fazer? A coleta é igual ao adulto. Então, se é uma criança com mais de 6 anos, ou que eu vi no teste do copinho com água, que já consegue cuspir, eu vou fazer primeiro o fluxo em repouso, ok? Então, paciente, criança ou adulto, cabeça baixa, deixa a saliva acumular no assoalho da boca e vai cuspindo no potinho por 5 minutos. Para a criança que já consegue cuspir e que eu vejo já um fluxo, né, reduzido, que eu vejo sinais clínicos, ok, de boca seca através do exame clínico de secura oral, ou que vem com uma queixa de boca seca, eu vou também fazer o fluxo salivar ou cialometria estimulada. Como que eu faço isso? Igual ao adulto, mastigando parafilme. Deixa eu pegar o parafilme aqui. Então, o parafilme, ele vai vir, pegando aqui no meu kit Saliva Pro. Quem já participou de uma imersão presencial, Saliva Pro recebeu esse kit. Aliás, já vale anunciar, aqui dentistas de São Paulo, teremos no dia 15 de agosto, Saliva Pro presencial, a nossa imersão que inclusive acabou de ser reformulada, ok? Imersão em saliva com foco na prática clínica, dia 15 de agosto no São Paulo, dentro do estúdio, aqui em São Paulo. E em setembro, estaremos, se Deus quiser, no dia 13 de setembro, na DK Sorrisos, então na casa do professor Sérgio Can e da professora Alexandra Dias, muito feliz em estar lá nesse centro, né, referência em ensino e clínica, né, odontológica do Rio de Janeiro. Vamos levar pela primeira vez a imersão Saliva Pro, com foco na prática clínica, ao Rio de Janeiro, no dia 13 de setembro. Então, São Paulo, 15 de agosto, Rio de Janeiro, 13 de setembro, e quem vier vai receber um kit
como esse, com tudo que você precisa para fazer os testes salivares na prática clínica. Vai pegar o parafilme, ok? Agora, criança. Quem é que atende criança? Paty, tu vai saber disso, tá, Paty, querida? A gente sempre quer tornar mais seguro. Então, tudo em criança a gente amarra fio dental, né? Parafilme não vai ser diferente. Vocês vão amarrar, aqui, ó, fio dental no parafilme, ok? Para não ter risco da criança engolir. E daí a criança vai mastigar, não tem gosto, igual adulto, e a gente vai ver o fluxo estimulado. O que é importante a gente entender aqui dessas avaliações clínicas em crianças, tá? Enquanto a gente tem já super estabelecidos na literatura os valores de referência do que é normal, só um instante, pessoal. Pronto. Voltei. Voltei, pessoal. Vamos lá. Então, a gente vai, voltando para onde a gente estava, fazer amarrar o fio dental para o paciente, criança, não engolir o parafilme, vai mastigar igual. Importante, o que eu estava falando para vocês? Em relação aos valores de referência, isso é bem importante. Enquanto a gente já tem na literatura super estabelecido, lá das épocas do professor Colin Downs, que Deus o tenha, os valores para adultos de um fluxo salivar normal, para crianças, a gente ainda não tem na literatura estabelecido um valor de referência normal, tá? O que a gente já sabe em relação a estes valores de referência? E isso são dados, né, que a gente vê em congressos, tá? Que parece sim, né, ter devido a um amadurecimento das glândulas com o tempo, tá? A partir dos 7 anos, parece ter um aumento significativo do fluxo, tá? E também uma maior diferença do fluxo em relação ao estimulado e não estimulado. Mas isso ainda não são valores padrões de referência na literatura. Mas, Débora, daí como que eu faço se não tem referência? Bom, tu faz o que tu sempre tem que fazer para os testes salivares. Eu te aconselho isso sempre, para adulto e para criança. Não se fixe em valores de referência. O valor de referência, ele só vai servir realmente para nos indicar o que é o não normal. Mas o normal, ele vai ser individual de cada paciente. Por isso que eu digo, tem gente que diz assim, você está com muita saliva. Não, esse é o teu normal. É o normal desse paciente, a não ser que ele tenha realmente uma disfunção
de deglutição, por exemplo. Então, como que tu vai fazer sem ainda termos as referências de valor para a criança? Tu vai comparar aquela criança com ela mesma. Então, tu vai inserir esse teste de fluxo salivar nas crianças na tua rotina clínica, ok? Tu vai fazer essa avaliação salivar como forma da tua consulta de prevenção, vai entrar na tua rotina clínica e tu vai anotar na ficha dessa criança. E daí tu vai comparar ela com ela mesma. Ela mudou nestes 6 meses, ela mudou nesse 1 ano, ela tá com sinais clínicos de boca seca, ela tá com queixa de boca seca, e daí tu vai se guiar por estes valores, comparando a criança com ela mesma. Ó, aqui o Eduardo mandou uma dúvida, Eduardo. Como o Eduardo é dentista Saliva Pro, Eduardo, eu vou deixar para responder a tua dúvida hoje, então, no nosso Tira Dúvidas das 7, tá? Porque ele está perguntando uma dúvida que não é em relação à criança, mas a dúvida tá salva, tá, Eduardo? E depois eu te mando inbox, então, a resposta, tá? Só para facilitar. Então, ficou claro? Mesmo nós ainda não termos publicado na literatura, tá? E eu acredito que essa publicação aí, Tati, estamos contando contigo, professora Tatiana da UERJ, deve vir, espero, né? Em breve. Use a comparação da criança com ela mesma e não deixe de fazer os testes salivares nas crianças na sua prática clínica diária, porque agrega muito. É uma maneira de nós individualizarmos os nossos protocolos de prevenção, é uma maneira de nós atuarmos, né, analisando o risco do paciente ter doença bucal, e também pode ser uma maneira da gente possivelmente diagnosticar uma condição sistêmica nesses pacientes mais jovens. Queridas, queridos, um prazer estarmos juntos, um prazer estarmos de volta aqui em São Paulo. Para quem já é dentista Saliva Pro, nos vemos hoje à noite, temos o Tira Dúvida às 7 horas. Para quem ainda não é dentista Saliva Pro, se inscreve aqui no canal do YouTube, seja sempre bem-vindo, tanto nas lives no Almoço com Odonto, temos também o canal do Telegram, a Dentista Cientista no Telegram, no Instagram também, a Dentista Cientista. E todas as dúvidas que vocês tenham, colegas dentistas, mesmo antes de ser dentista Saliva Pro, eu te respondo sempre, porque a minha missão aqui é te trazer conhecimento para te ter uma prática clínica de ainda mais sucesso, mais eficaz, levando ainda mais saúde para os teus pacientes. Então, essa é a missão. Então, todas as dúvidas que vocês tenham, vocês sabem que vocês podem sempre contar comigo. Desejo uma ótima tarde de atendimento para todos nós e implementar. Primeiro passo, o que fazer a partir de hoje? Trazer esses testes salivares para os teus pacientes odontopediatras na tua clínica. Começar a fazer os testes salivares em crianças também. Tão necessário para individualizar e, de forma verdadeira, atuar em prevenção dos nossos pacientes mais jovens. Beijos, queridas, beijos, queridos. Contem comigo. Vamos juntos. Voltei ainda mais empolgada dessa minha viagem para a Europa. Estive em Liechtenstein, estive na Suíça e volto ainda mais empolgada, com novidades, com conhecimento para compartilhar com todos vocês. Vamos juntos. Beijos e ótima tarde para todos nós.